Código Aberto no ar, janeirão acontecendo. Eu não sei se você está trabalhando, não sei se você está de férias, está dando aquele off na vida ou se você está continuando do mesmo jeito, no pique de sempre, mas seja muito bem-vindo ao nosso Código Aberto nessa temporada extraordinária onde nós estamos estudando a Bíblia, como sempre, mas o livro de Provérbios, como somente nesse trimestre a gente está vendo com todo carinho. Como é que você está? Tudo bem? Passou bem tua semana? Tem aproveitado os segundos de vida de maneira sábia? Se está descansando? É merecido? Ok, relaxa, aproveita o verão, curta a vida, mas com Deus, com a palavra de Deus. Não deu tempo para nada disso? Está trabalhando? Ponto de equilíbrio, aproveite cada segundo, porque você tem que, acima de tudo, se preparar para o céu, usando dessa vida como uma oportunidade de você, como estamos vendo aqui, adquirir sabedoria, para ser equilibrado, para ser obediente, para ser feliz. Telespectador, Código Aberto na sua vida tem feito a diferença na vida de muitas vidas. Eu quero repetir que cada vez mais eu me surpreendo com os comentários que eu vejo todos os dias no selfie do Código. Passam de 200, 300, muito mais do que isso. E eu fico impressionado, eu tento ler todos. Se tem ali um like do Código Aberto, sou eu que estou lendo ali, acompanhando a página, porque a gente tenta colocar uma mensagem do dia, no pique do dia, e acompanhar a tua reação. Porque estudar a Bíblia, todo mundo estuda, de vez em quando. Agora, sempre manter a convivência espiritual, manter essa rotina e essa vida com Deus o tempo inteiro, gente, isso não é fácil não. Por isso que a gente está aqui, para lembrar a você todo dia que o Código Aberto é a tua companhia de estudo da Bíblia. E com os nossos convidados, que já vamos para mais uma semana juntos, já estamos na terceira, hein? Passando rápido, pastor Edson, tudo na paz? Tudo na paz. Sábado à tarde, programa inédito, começa a dar aquele sono, né? Aquela vontade de dar uma dormidinha, mas sabedoria também acorda. Acorda. Essa semana é especial, é aniversário da minha esposa, né? Opa, momento romântico Vanessa, aqui então, pastor. Vanessa. Música de fundo, vamos lá? Não, tá bom, não precisa não. E aí, Edson? Parabéns pra ela, só isso. Como que é o nome dela? Vanessa. Vanessa. Quantos anos de casado, pastor? A gente vai fazer 14. 14 anos, olha aí. Casei novo, casei com a menina nova, menina da minha mocidade. Ixi, você está tão velho, né? Com 34 anos. Né? Ela tinha uma semana de 18 quando a gente casou. Que legal. Inclusive, na próxima semana é nosso aniversário de casamento também. Então, vou falar de novo, tá? Só para tudo bem. já avisar. Vanessa então, já participou do Código Aberto. Vanessa já participou. Que legal, abração para ela, para a família, é bom ter você aqui. E ela dispensou aí por uns dias para a gente poder fazer essas gravações do programa. Dispensou. Numa boa. Foi ela que me obrigou a vir, na verdade. Ela até ficou livre por um tempo, né? Ficou Vamos lá. feliz. E aí? Bom, só para imitar o Edson, minha esposa também faz aniversário dia 14, né? E o aniversário de casamento nosso foi dia 9. Então também é tudo um monte de comemoração ali perto. Tá bom, Rony. E aí? Uma coisa que você não gosta de fazer? Uma coisa que eu não gosto de fazer. Jogar futebol. Jogar futebol. Sério mesmo? Somos dois, então. Não entra em futebol por nada, né? Não rola. Tá bom. Mas ele não anda de patins também, né? Não anda. O telespectador nem sabe que eu estou sentado aqui com o joelho meio doído, porque tem alguns caras que não veem a idade que tem, né? E vão tentar andar de patins e caem feio. E aí fica 15 dias de molho, né? Empurrando, puxando a perna aqui. Valeu, pastor. Obrigado pelas considerações. Jéssica, e aí, tudo bem? Tudo bom, eu vou ser repetitiva, porque pelo visto essa é a semana das comemorações. Tá bom. Aniversário da minha irmã, Carolina, Carol, parabéns, onde quer que você esteja. Psicóloga também tem coisa que não suporta fazer? Com certeza, Então, eu tenho diz pra várias gente. coisas que eu não suporto fazer. Deixa eu ver uma aqui, lavar meu carro. Olha aí, mas Odeio lavar o lavar meu carro. carro, você é toda decidida. Eu não já gosto de assisti. lavar carro, gente, não tenho esse dom. O Edson ia falar alguma coisa, ele reteve o Só que pensamento. ultimamente anda até bom não lavar o carro. Não, sim, É, não, é com isso mesmo. certeza, A né? Com estiagem, falta não de sei. água. Vamos lá, né? Super Glauci, e aí? O que eu não O gosto? que você não gosta de fazer? Que você nunca foi no caixa de música, mas vai falar aqui no Eu não gosto de fazer exercício Pode de lá. nenhum tipo. Não gosto. Não Exercício. gosto. Sou uma frustração para os meus pais, que Você queria sempre ser me ginasta ensinaram olímpica. a fazer esportes e eu nunca gostei de fazer exercício. Eu não gosto de acordar cedo, eu gosto de ficar na minha cama, eu gosto de dormir. Então, aí duas coisas. Uma vida introspectiva, né? Eu tenho que ler muito provérbios, viu? Eu tenho que incorporar bastante. A Glaucia, uma vez, ela dormiu, que eu me lembro, foram umas 16 horas seguidas. Assim. Sério mesmo? E a gente
A Vanessa foi lá ver se ela estava dormindo mesmo, que a gente ficou preocupado. Eu queria aprender isso, Nelson. Eu 5 da manhã não adianta, olha, não E- adianta. E tem épocas que eu sou igual um ursinho, eu preciso hibernar. E Hibernar. eu hiberno. Aí, ó, telespectador, esse aqui é o Código Aberto. Vamos lá com a Dalise. Dalise, tão pouco tempo de casado, mas uma coisa que você não gosta de fazer. Não vou perguntar de casamento, que é muito cedo para descobrir o que não gosta. Não, mas deixa da eu falar vida. que tá todo mundo em comemoração aqui, 14 de janeiro, um mês de casado, né? Não, olha, gente, bodas de ar, né? Bodas de pensamento. Pois né? é. Mas uma coisa que eu não gosto, deixa eu ver, eu não gosto de verão e eu não gosto do horário normal, eu gosto de horário de verão. Eu não gosto do verão, mas gosto de horário de verão. Gente, coisas que só o Elias Júnior para conviver, para aguentar. Eu pois já é. estou entendendo. Tá. Bom, e comemoração, né? Eu vou ter que ser sincero, pastor, o senhor foi melhor do que eu, porque eu esqueci, na semana passada eu devia ter falado, né? Dia 7 de janeiro, a gente completou aí 14 anos de casado também. Também? 14 anos, eu falei assim, olha, realmente, a gente tem uma companheirona aí, eu tenho a Ellen, que é a minha companheirona de vida, e tem coisas que só a esposa sabe, só os ombros dela aguentam, e a gente leva para a vida essa companheira quando é bem escolhida. E aí, Jéssica, você tem que esperar, tem que encontrar um homem Pode deixar que especial, temos tá bom? aqui alguns bons modelos. Vamos aqui. lá, olha aí, a produção desse pastor chega de papo furado. Não é papo furado, mas está na hora de estudar a Bíblia, né? Vamos lá. Olha pra gente, Rony, por favor. Nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por revelar a nós a Tua sabedoria. Nos ajude, Senhor, a ouvir, a prestar atenção e mais importante de tudo, colocar em prática. Pedimos isso não porque temos algum mérito, mas em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Sabedoria, sabedoria, sabedoria. Você vai ouvir essa palavra até não aguentar mais esse trimestre, porque ela é uma palavra muito presente, não só no livro de Provérbios, mas uma condição para a vida, para a felicidade, até para a eternidade. Eu já começo. Pastor Edson, Rony, nossos amigos teólogos aqui. Olha o texto que está aqui como texto principal. Provérbios 6, 23, que diz, né? Porque o mandamento é lâmpada, e a instrução, luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. O tema dessa semana é uma questão de vida ou morte. Que questão é essa? Que luz, que caminho, que lâmpada, que mandamento? Eu gosto de, quando a gente lê o texto bíblico, de procurar ver os conceitos que se repetem, as palavras que se repetem, e as ideias que vão aparecendo constantemente, né? Quando a gente vê aqui Provérbios, essa sessão começa no verso 20, né? Dizendo, filho meu, guarda o mandamento do teu pai, não deixe a instrução da tua mãe, ata-os perpetuamente no teu coração, pendura-os ao pescoço. Quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Aí vem o verso que nós já lemos aqui. A gente percebe aqui algumas conexões importantes, né? A primeira delas, a mais clara, é com Deuteronômio capítulo 6, que nós já lemos no primeiro sábado do Código Aberto dessa nova temporada, que é a ideia de você estar constantemente falando de Deus, constantemente falando da lei de Deus e das coisas de Deus. Tá? Não há uma diferença, como no pensamento ocidental, entre uma existência sacra e profana, isso daqui é sacro, isso daqui é profano, etc. e tal. No pensamento bíblico, a sua vida inteira, a sua existência ela é sacra, ela tem a ver com Deus. E por que a sua existência toda tem a ver com Deus? Porque Deus é o Criador. Então, tudo que a criatura faz, tudo que a criação faz, ela está fazendo em relação ao Criador em todos os momentos. E é interessante que ele vai falar de luz, né? Ele vai falar de luz e ele vai falar de tamid, né, que é o perpetuamente, que é o candelabro de 7 bocas, né, a menorá que ficava dentro do santuário, ela tinha uma luz que era uma luz perpétua, que iluminava perpetuamente, e é usada para tamid. E, na verdade, tudo que acontecia no lugar santo era chamado de tamid. O serviço do santuário que acontecia diariamente era o serviço diário, era o tamid, era constante, era perpétuo. Enfim, aqui o que a gente percebe é uma série de conexões que são extremamente importantes. E eu não posso me alongar muito, porque eu sei que tem o tempo, mas a conexão é com criação e a conexão é com santuário. E criação e santuário estão estreitamente conectados no texto bíblico de Gênesis em diante. E o que isso tudo tem a ver com a lei, né? Que está aqui, lei e tal. Aquele que cria, e eu gosto muito de Gênesis 1, e aqui tem muito a ver com Gênesis 1, e quando a gente chegar em Provérbios 8, a gente vai ver que tem mais ainda a ver com Gênesis 1. Já fazendo a propaganda.
Mas, É o segundo programa que ele fala desse bendito Provérbios 8. Eu estou assim, ansioso, é semana que vem, não perca não, viu? mas então a conexão é muito interessante, que o texto começa, no princípio criou Deus, e esse princípio aparece, que já apareceu aqui em Provérbios, aparece várias vezes, mas aparece lá em Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. E no final da criação aparece, né? E quando Deus terminou todas as suas coisas, ele descansou, ele terminou o sábado. Então, basicamente Deus começa criando, e a primeira coisa que ele cria é a luz, e Deus termina a criação. Aquele que começa é aquele que termina. Tá? Aquele que começa é aquele que termina. E, basicamente, esse é o relacionamento perpétuo com Deus. Ele começou, ele termina. Tá? Aquilo que ele começou, ele termina. E viver nessa luz é o caminho da vida. Viver nesse relacionamento com Deus é viver no caminho da vida. Eu pergunto para vocês, provocando um pouco mais. Existe sabedoria sob uma moldura de lei? É curioso isso, né? Eu acho que eu sempre começo as minhas frases falando que é curioso, que é Ou bastante interessante. Vou curioso. prestar mais atenção É nisso interessante agora. também, né? Porque a lei curioso, soa hein? fanatismo, certo? Exato, mas o curioso aí é que a palavra lei, que aparece aqui no capítulo 6, verso 20, aparece lá no capítulo 4, no começo. Basicamente, todos os começos de capítulos, até agora, ele vai apelando para o filho dele, filho meu, não esqueça a lei do teu pai, o ensinamento da tua mãe. E a palavra lei, que é a palavra Torá, a tradução mais precisa dela não é lei, que a gente está sempre acostumado, Torá é lei. Mas a tradução mais precisa é ensinamento, é instrução. A palavra Torá é derivada do verbo yarad, que significa instruir, que significa ensinar. É daí que vem a palavra morê, por exemplo, que é professor. Né? O Edson aqui, professor, é aquele que dá a lei, é o que dá a instrução. Então, quando a gente pensa em Torá, quando a gente lê lei na Bíblia, a gente tem que sempre pensar que sempre tem essa conotação. Não é uma coisa imposta. Tem uma autoridade que está dando essa lei, a gente não pode esquecer isso, mas, ao mesmo tempo, essa lei ela não é para ser simplesmente o fim. Ela é uma instrução. Através dela você tem vida, através dela ela é boa para você. Né? É uma instrução, é como se fosse um manual de instruções. Você lê o manual de instruções para o equipamento funcionar direito. Se você não segue a lei, a instrução, o equipamento não funciona direito. Essa é a ideia. E ele vai falar disso o tempo todo, e um atributo muito forte da lei é que a lei ela não tem a ver só com prática. E aqui, um pouquinho mais para frente, no capítulo 7, verso 3, ele vai falar, ata nos seus dedos, escreve na tábua do teu coração. A ideia de mão e mente relacionados à lei é constante na Bíblia. Lá em Deuteronômio 6, verso 4, que a gente já falou, né? Essas palavras, né? Tu as inculcarás, atarás com o sinal na tua mão, frontal entre os teus olhos. Lá em Apocalipse, no final, ela fala do sinal da besta, coloca em oposição essa lei de Deus, também vai ser marcado na mão e como frontal entre os teus olhos. Ou seja, a ideia é que a lei ela não é só mão, ela não é só prática. A lei também tem a ver com a tua mente. O último dos mandamentos termina, não cobiçarás. É uma lei que fala do que acontece dentro da tua cabeça, não é só na prática. E o bacana aqui, você vê que coração, pelo menos no ponto de vista de Provérbios, representa a sede das emoções e dos pensamentos. Né? Então, essa dualidade entre emoção e pensamento, numa linguagem figurada, faz parte do coração. Quero ouvir vocês, duas jovens que estão com a gente aqui. Essa relação, obediência, luz, lei, vida, tudo isso no ponto de vista de sabedoria. Ai, Pode começar. muito obrigada. Esse verso, eu achei, o mandamento é lâmpada e a instrução luz. A gente fala muito que Jesus é a luz do mundo, né? Jesus é a luz do mundo. Então, aqui, nitidamente, não dá para negar que Jesus não tem a ver com a lei dele. Então, tudo aquilo que a gente muitas vezes escuta de que Jesus veio para nos livrar da lei, e como se uma coisa não tivesse nada a ver com a outra, então agora você não precisa mais cumprir a lei, porque não tem nada, Jesus veio, então isso para mim fica claro no texto bíblico, né? Essas referências que o tempo inteiro, aliás, pastor, é bom aqui lembrar, tanto o Rony quanto o Edson, o tempo inteiro aqui mostrando para a gente o significado de algumas palavras no texto bíblico. A gente começa a ver como a Bíblia é um livro interessante. Então, para o jovem que está em casa, quanto mais você estudar, mais legal você vai achar. Né? Vou usar bem essa gíria que a gente gosta. Mais legal você vai achar. Você vai ver que a Bíblia ela é igual
tudo que escreve aqui tem a ver lá, não tem separação, assim, é tudo a mesma coisa. Então, como assim que Jesus veio e os mandamentos, a lei de Deus, você não tem mais nada a ver com isso? Então, eu acho que a gente tem que pensar, e a Bíblia e aqui Provérbios nos desafia. Tá certo. Jéssica, te provocando aí, essa questão da lei, da vida e da luz. Isso para um limite de fanatismo é um passinho, às vezes é um pulinho, é um centímetro. Queria a tua opinião, porque hoje tem muita gente que fala de lei. Nós estamos vindo numa sequência de estudos de temporadas. A anterior, a última, foi sobre os ensinos de Jesus, que a gente viu tanto sobre o equilíbrio da relação lei, justificação, sem fanatismo. Na última foi Tiago, esse personagem tão visto pela Bíblia como muitas vezes alguém que muitos usam como cacetete, como paulada para obedecer. E vimos claramente, desconstruímos essa visão fanática de Tiago. E agora, de novo, em Provérbios, numa pitadinha de lembranças, vem de novo essa palavra, fanatismo no aspecto da lei, da obediência, mas também da sabedoria e da luz. É possível ser feliz obedecendo sem ser fanático? O que eu pensei do fanatismo é o seguinte: é mais fácil eu seguir uma regra do que eu até entender a regra. É mais fácil seguir a lei assim e ser fanático pela lei roboticamente do que eu viver essas leis. Gostei. Que é o que ele fala aqui, né? Sabedoria é temer o Senhor. Temer o Senhor é ter uma relação com Ele. A partir do momento que eu tenho uma relação com Ele, a lição aqui de domingo vai falar de que a lei ela define o que é pecado. E que se eu tenho uma relação com Deus e eu quero discernir melhor as coisas que são de Deus e as coisas que não são de Deus, a lei ela cumpre uma função de me indicar o que Deus está dizendo que é pecado ou não. Eu acho que o ser humano ele gosta de simplificar. A gente quer ser mais... quer que as coisas sejam mais rápidas, aconteçam de forma mais fácil. E eu até acho que é simples as coisas, porque ele está dizendo que você precisa ter uma relação comigo. E isso implica em seguir a lei por obediência a Ele, por amor a Ele. A gente estudou isso na lição do trimestre passado. Então, eu acho que o fanatismo ele tem uma tendência de acontecer para aquelas pessoas que querem muito mais ter um comportamento externo, aparentar ter uma relação, do que de fato ter e viver uma relação. Eu refleti mais nessa... Tenho que chamar um intervalo, estamos só começando o estudo e se prepare, porque no próximo bloco nós vamos estudar exatamente sobre a questão do sexo, do adultério, da traição, da perversão, da influência. E Provérbios, pastor Edson, usa a mulher como essa grande perigosa em relação à sexualidade, à traição, à tentação da luxúria. Se preparem, a gente vai conversar sobre isso e também um paralelo sobre o roubo, porque sexo e roubo tem muito a ver no aspecto de Provérbios e você não pode sair daí por nada, porque é um rápido intervalo, já a gente volta, continuando aqui no Código Aberto. De volta, a gente já falou sobre sabedoria, obediência, luz, vida, toda essa relação acontece e de repente agora, pastor Edson, a gente se depara com um verso que fala: para te guardarem da mulher vil e das lisonjas da mulher alheia. Provérbios 6, 24. Como eu sei que você pode perguntar de repente para o Rony para falar, vou deixar para vocês dois responderem por que essa relação tão cruel com a mulher, ela é tão tentadora, tão ameaçadora e tão pecadora desse jeito? Eu vou começar a resposta lembrando uma coisa que o Rony falou na última lição da semana passada, da questão da personificação da mulher no livro de Provérbios. Né? A mulher, assim como a sabedoria, a mulher é personificada no feminino da sabedoria e da loucura. Então, tem um jogo aqui. Não é só a mulher no sentido de gênero feminino, mas é a mulher no sentido de outros deuses, de outras doutrinas, de seguir outras ideias, outras ideologias. Aqui nesse contexto, principalmente do verso que você leu, isso fica muito claro. Né? Eu queria voltar à questão da lei que a gente estava falando para fazer a conexão. Quando a gente fala de criação, quando a gente fala de lei, quando a gente fala de luz e etc. e tal,
guardar os mandamentos tem a ver com reconhecer quem Deus é e quem eu sou. Então, dentro da linguagem bíblica, do texto bíblico, de Êxodo principalmente, mas de Gênesis também, as duas coisas estão muito fortes em Gênesis e em Êxodo, é um contrato entre Deus e seu povo. E é um contrato como se fosse uma aliança, literalmente é uma aliança, os povos antigos faziam alianças, etc. e tal. Alianças comparadas com alianças de casamento, poderia se dizer assim. E, basicamente, a quebra dessa aliança era considerada como um adultério. E era punido com a morte. Tá? Tanto na aliança comercial ou política, como na aliança de casamento também. Então, basicamente, quando alguém me propunha uma aliança, eu tinha que reconhecer quem ele é, guardar as estipulações que ele me propunha. Então, você é o indivíduo mais forte do que eu, tem mais soldados, tem mais terras, etc. E eu sou um povinho pequeno, rei de um povinho pequeno. Você chega para mim e fala assim, vamos fazer uma aliança. Eu não vou te destruir porque eu sou um gente boa. Então, mas é o seguinte, você vai ter que fazer isso, isso e isso, me dá isso, isso e isso, e aí eu não vou te destruir, vou ser legal com você, etc, etc. Estou, obviamente, simplificando. Obviamente, simplificando, senão meus alunos depois me matam. Mas é uma simplificação. Mas, então, veja bem, a hora que eu descumpro essas obrigações, eu estou dizendo que eu não te reconheço como rei. Eu estou dizendo que eu não te reconheço como meu doador de vida, porque você está me mantendo vivo. Você podia me matar, mas você está me mantendo vivo. Então, esse contrato, quando eu descumpro esse contrato, eu estou pedindo a morte. Tá? Quando a gente vai trazer aqui para o contexto de Provérbios, da questão da mulher, etc. e tal, a mulher não é. O adultério, ele não é só adultério. Eu sei que a gente vai falar disso depois, mas não é adultério com a mulher fisicamente, uma coisa do meu casamento, meu com a Vanessa e tal, mas de eu seguir outros deuses, de eu me inclinar a outros deuses, de eu desobedecer à lei de Deus. Porque a lei de Deus é vida, ela é luz, ela me guia, ela me mantém. Eu reconheço que Ele é meu Criador, meu doador de vida, etc. e tal. E quando eu descumpro, o que eu estou perseguindo? A morte. Eu estou querendo a morte, eu estou merecendo a morte. Então, aqui tem esse contexto que eu acho importante trazer. E só complementando, a Jéssica falou uma coisa no final do bloco, eu me segurei porque o nosso chefe aqui tinha que cortar o bloco, mas na mentalidade hebraica, quando o povo responde após Deus dar os mandamentos, ele fala, tudo que Deus falou nós faremos e ouviremos, obedeceremos. Então, na mentalidade hebraica, eu primeiro faço, depois eu entendo. Porque no fazer eu vou entender. Como é que eu posso entender, Odailson e quem está assistindo a gente, como é que eu posso entender um Deus que é transcendente, que é soberano, que é criador do universo, não só desse mundo, que é onipotente? A gente fala essas palavras que não são bíblicas e tal, mas que é todo-poderoso, que está presente em todo lugar, etc. e tal. Como é que eu vou entender esse Deus? Eu não tenho como entender esse Deus. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que reconhecer que Ele é Ele e obedeço. Eu reconheço que Ele é Ele, obedecendo, fazendo o que Ele quer. E fazendo, eu vou perceber, puxa, não é que ele tinha razão? Totalmente o contrário do que a gente ouve hoje. Tem até uma hoje piadinha, sempre, né? tem até uma piadinha, não é bem uma piadinha, uma ilustração, diz assim, isso é teoria também, porque na prática isso não funciona, hoje principalmente. Mas assim, a mentalidade ocidental é assim, vê um carro, assim, como é que isso daqui funciona? Tem um motor, tem ignição, tem que ligar a chave, aí passa a corrente elétrica, vai lá, liga o motor, aí tem um pistão que faz assim, aí o óleo que bombeia, não sei o que lá. Aí depois que você entende o conceito do carro, aí você entra e liga. Essa é a mentalidade ocidental. A mentalidade bíblica é o seguinte, tem aqui um carro, o cara me dá a chave, entra no carro, liga e vai embora. Porque andando no carro, eu vou entender como é que o carro funciona. Então, é basicamente assim que funciona a Bíblia. Como é que eu me relaciono com Deus? Eu faço o que Ele manda. Depois, talvez eu entenda o que Ele mandou, mas eu primeiro tenho que entrar no carro, entrar no casamento com Ele, entrar na aliança com Ele. E aí eu vou entender como é que as coisas funcionam, etc. e tal. Então, eu queria só trazer, desculpa, eu falei demais, mas eu queria trazer essa questão que eu acho importante, para a gente só não ficar, gastar o resto do programa falando da questão prática, que é importante do nosso casamento, do adultério, que é um problema real e tal, mas falando que isso daqui tem a ver também com seguir os outros deuses, com seguir outras doutrinas e tal, que são doutrinas que soam bem ao ouvido, né? É fazer Deus a nossa imagem, fazer Deus a nossa semelhança, e não o contrário. São as doutrinas que vêm e te seduzem. Que são bem modernas, né? Por exemplo? Eu acho curioso, né? Eu acho bem legal o que o Edson falou, porque o texto ele vai fazer essa amarra lá no capítulo 7, né? Ele vai falar
guarda os mandamentos e vive a minha lei como a menina dos teus olhos, ata-os aos dedos, escreves na tábua do teu coração. Dize a sabedoria, tu és minha irmã, e a prudência chama de parenta, para que elas guardem da mulher alheia e tal. Então, ele já está estabelecendo aqui a relação entre lei, é uma mulher, e a mulher alheia, ela é a oposição a essa lei. Então, confirmando a ideia de que o adultério aqui não é só o adultério, é qualquer coisa que é fora dessa lei, né? Então, é curioso que a ideia da esposa ser a sabedoria, todas essas palavras, a gente já falou, são femininos, inclusive a palavra Torá também, e aqui ele fala, tu és a minha irmã, é uma expressão muito usada em cantares, em relação... Se referir à noiva. Se referir à noiva, né? Irmã não quer dizer necessariamente irmã de sangue, mas você é muito próxima a mim, né? Então, uma mulher é a sabedoria, é a lei, é seguir a Deus. E você tem outra mulher que te seduz, e aí vem toda a parte, a partir do verso 6, que conta a historinha de como a mulher vai seduzindo o jovem tolo. E ela vem com lisonjas e tal, que eu acho muito interessante, porque a religião hoje, as religiões hoje, elas basicamente são isso, elas são lisonjas, elas vêm você tem a força em você pode, você consegue, você é o cara, e Jesus está lá, e o universo conspira para que você dê certo, para que você tenha sucesso e tal, e todo esse ensinamento, ele é exatamente esse bando de lisonja e de frases bonitas. Porque, na verdade, o que você quer, ou a sua relação com Deus, ela passa a não ser focada nele, mas em você. Então, você é o centro da sua relação. E aí, ela, em determinado momento, ela fala, né, o texto bíblico fala assim, né, a mulher saiu ao encontro com as vestes de prostituta, capítulo 7, verso 10. Apaixonada e inquieta, mas ela se aproxima para falar com ele com uma cara assim impudente. Ela diz, sacrifícios pacíficos tinha eu de oferecer, paguei hoje os meus votos e saí ao teu encontro. Então ela estava vindo da igreja, né? Vamos dizer assim, estava vindo do templo, oferecendo sacrifícios. Estava lá fazendo a vontade de Deus, entre aspas. Mas ela está fazendo aquilo para o quê? Para ludibriar você. Né? Então acho que isso tem a ver com aquele fanatismo que você estava falando, Adailson. O guardar a lei, ele é fanático quando eu guardo a lei para mim. Quando eu guardo a lei por essa ideologia, essa falsa ideia de que essa mulher, essa religião falsa, ela está colocando no meu ouvido, me convencendo de que eu sou importante, me convencendo de que quando eu vou no templo, e o que eu estou fazendo é bom para Deus. Então, eu faço tanta coisa para Deus, que em vez de dizer obrigado, Senhor, eu falo, de nada, Senhor. Então, olha, Senhor, o que eu fiz por ti. E aí Deus fala, obrigado, meu filho. E você responde, nada, Senhor, estamos aí, para o que der e vier e tal. A gente inverte o processo de relacionamento. E é isso que está acontecendo aqui em Provérbios, capítulo 7. Um pouquinho do 6 e o capítulo 7. Essa inversão que vem com essa mulher adúltera, essa ideologia, essa linha de pensamento essa sedução que vai te convencendo, que vai te ludibriando, mesmo com coisas verdadeiras, que é a adoração no templo, etc. e tal. Isso me lembra de Isaías 1. E eu vou terminar com Isaías 1 para não falar todo o bloco. Mas Isaías 1 é exatamente isso. Fala aqui do jumento e tal, né? Fala do ingênuo. Em Isaías 1, o povo está adorando a Deus, está indo no santuário, oferecendo um sacrifício, e Deus fala assim, vocês são piores que bois e jumentos, vocês não sabem o que vocês estão fazendo. Vocês vêm no templo, eu não quero nem ver vocês. Vocês oram para mim, eu fecho os ouvidos. E é forte a linguagem. E por que é tão forte? Porque Deus está dizendo, as mãos de vocês estão sujas. Vocês estão vindo aqui para me adorar, para barganhar comigo, achando que vocês vão ganhar favor meu. Então é a religião da barganha, a religião que o centro é o homem. É o que eu faço que me consegue favor divino. E é meio isso que está acontecendo aqui em Provérbios capítulo 7. Desculpa. Tá tudo certo, gente. Isso aqui é o código aberto. Aqui a gente fica à vontade, não vem nada planejado, com um roteiro feito para a gente falar e desabafar. Obrigado a participação de vocês. Eu tenho que só puxar um assunto que ainda a lição traz, que é o paralelo entre essa visão de adultério, também espiritual, com uma palavra chamada furto. O que tem a ver o roubo com a mulher alheia? Você quer que eu faça a relação que a gente estava fazendo? Ela é bem importante, talvez não no contexto que a lição, ou que a gente lê de primeira, né, no primeiro nível, mas no segundo nível ela é extremamente importante. Quando você leva a pessoa ao adultério, você está desviando essa pessoa da linha correta, dos mandamentos de Deus, etc., de ver uma vida justa e digna e tal. E o furto é você desviar um pouquinho, vamos dizer assim, né? Ela não está quebrando a relação. É mais ou menos isso, não sei. Você teria alguma coisa para complementar, Rony? Deixa o pessoal lá falar. Quero ver as mulheres agora.
uma enxurrada de visão teológica sobre a questão da sabedoria, do sexo, da mulher, do adultério espiritual, dessas paralelas, mas o que isso impacta para vocês? Não precisam falar agora para ensinar, mas o que vocês aprenderam disso que é importante para o jovem entender lá na sua casa, como é que a gente está vivendo essa expectativa da sabedoria de Provérbios? Eu estou pensando em outra coisa e não estou pensando nada ao mesmo tempo. Estou ainda aqui elaborando. Eu gosto da ideia de que... Fica muito óbvio isso. Eu falo muito de relação. Pode falar, mas fique à vontade. eu gosto muito da ideia de que a minha jornada precisa ser um relacionamento com Deus, seguindo esses mandamentos que me dizem, basicamente, os mandamentos, eles dizem o seguinte: o que Deus espera de você. A gente não consegue, a gente tem angústia de se relacionar com uma pessoa que a gente não sabe o que ela espera do seu namorado, o que eu espero do meu amigo, o que eu posso esperar do meu chefe. A gente tem dificuldade de lidar com situações onde a gente não sabe onde a gente está pisando. Deus é tão bondoso para conosco, de que Ele diz, olha, eu te amo, eu te criei, eu quero te salvar, eu já te salvei, e é isso que eu espero de você. Para se relacionar comigo, você precisa seguir esses passos aqui. Eu acho isso tão bonito e tão fácil, e, ao mesmo tempo, a gente complica. Quer dizer, o fanatismo, essa perversão que a gente faz da compreensão de Deus, a gente dá um jeito de mudar tudo, né? Quer dizer, era para ser eu com Deus, aí eu coloco um intermediário, ao invés de pegar a lei e seguir esses passos como um direcionamento, eu pego e faço dela o foco e não a relação com Deus, enfim. Apesar de que as coisas não são tão separadas assim, mas a gente dificulta o ensinamento bíblico que, ao meu ver, como eu já disse, se resume a uma jornada de relacionamento com Deus. E aí, eu acho que nessa jornada do jovem, você só vai entender se você estudar. Ali está claro que estudou uma quantidade assim, mais profunda, um nível 1, né? Eu estou nesse nível 1, mas o importante é que o jovem entenda que, para se relacionar com Deus, não espere outra pessoa, um pastor, uma voz sedutora, o que quer que seja. Decida se relacionar e se relacione você com Ele. O resto é ferramenta para te auxiliar nessa jornada, mas não é a jornada em si. A jornada é você e Deus. Glaucio, para deixar prontinho para o próximo bloco, de maneira prática, como é que tudo isso que a gente falou aqui você absorve para você? Eu vi como é fácil a gente, no meio de tudo isso, se a gente não tiver a lei, a palavra muito viva, é fácil a gente racionalizar em cima da própria... o amor de Deus, que a lição fala disso, sabe? Você escolher caminhos, você usar, às vezes, a religião ou a vontade de Deus como uma bengala para você tomar decisões que não é da vontade de Deus. Então, assim, poxa, aquela pessoa não pensa, não crê em Deus como eu e tal, mas olha só... o jeito que ela fala, ela vive ali o amor, assim, sabe? A gente pode ser facilmente ludibriado, assim, sabe? Seduzido. E a gente mesmo vai se enganando. A gente mesmo, às vezes, é a própria mulher sedutora no nosso ouvido, assim, sabe? Então, assim, cuidado de novo com os teus pensamentos. Não E assim, a gente vive numa sociedade que, por si só, está nos seduzindo a ter cada vez mais relacionamentos fúteis, superficiais. Então, essa ideia de que existem diversas religiões te seduzindo com essas mensagens de o poder está em você, e cada vez mais a sociedade, as pessoas estão tendo dificuldade de ter relacionamentos profundos. Então, a gente tem uma ideia de consumo nas relações. É Bauman que fala isso. Ele diz assim, a gente lida com as relações como se fosse algum produto que eu compro. Eu estou aqui, eu não gostei, eu vou para ali. Então, eu não gostei dessa religião aqui, dessa ideia, não gostei dessa lei. Não, agora o Antigo Testamento pegou pesado, então eu gosto mais do Novo Testamento agora. Não, agora o Novo Testamento... A gente quer negociar, a gente quer pegar o que é melhor para fazer aquilo do jeito que a gente precisa para se sentir bem no final do dia. A gente está racionalizando a lei. A gente não quer sentar e receber a sabedoria. A gente quer negociar, barganhar. E a gente usa muito, não, mas Deus está me entendendo. Ele sabe das minhas dificuldades. Eu acho que a gente usa muito isso. Uma viagem, gente. Bloco que rolou. Rolou tudo e a gente termina realmente com a convergência dessa discussão toda para um texto que está aqui da senhora White, Ellen White, que escreveu no livro Educação, está no nosso guia de estudo, e fala uma coisa forte. O mais forte baluarte do vício em nosso mundo não é a vida iníqua do pecador declarado, nem do degradado proscrito.
É a vida que parece virtuosa, honrada e nobre, mas que lá dentro se alimenta de pecado e tolera um vício. Fechou tudo, porque é exatamente a questão do adultério, desse blá 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 gostoso, charmoso, sedutor, que envolve não só adultério, mas o furto, todos os tipos de pecado e vil, e todos os tipos de erro que leva à morte, que é o assunto do próximo e último bloco. Desobediência é uma ameaça de morte. E o fim de toda sabedoria, pastor, creio que é o fim da existência, que é quando dá um ponto final e acabou. Alegria, acabou vida, é morte. Não fica nessa. A gente vai para um rápido intervalo, tem o fechamento desse estudo que foi feito para você estar com a gente e ainda uma super música com a Dalise. Já já a gente volta. De volta, terceiro e último bloco, você já percebeu que essa temporada está distintamente requintada, até diferenciada de outras. Por quê? Aqui a gente tem uma condição de discutir um assunto de sabedoria que vai para várias frentes. Eu fico bem à vontade, telespectador, em dar esse espaço para você também viajar com a gente nesses sonhos de conhecer mais a palavra de Deus. Fica com a palavra aberta, estude Provérbios, fica com a gente, não sai não, discuta com teus amigos, faça do código aberto uma questão de convivência social com as pessoas, discuta sobre isso, opine, pode discordar também, porque a gente fica feliz em sentir que cada um tem a sua percepção prática, teórica, filosófica, mas acima de tudo real do cristianismo com a palavra de Deus. Pastor, a gente conversava aqui no intervalo, eu fico bem tranquilo para puxar esse assunto, nem que já tenha sido discutido, a sua percepção sobre fanatismo, achei interessante. Pode falar para a gente, porque é uma opinião, inclusive, que mexe com o nosso próprio cristianismo como igreja interna, que a gente gosta tanto de falar por aí, né? A mulher adúltera aqui, o que eu acho extremamente interessante, é que ela quer te convencer dos caminhos dela, né? Então, até a comparação com o furto, que eu acabei sendo um pouco superficial no bloco anterior, o furto é quando você tira alguma coisa, né? Você tira alguma coisa para você, mas o adultério é quando você leva outra pessoa junto. Então, aqui, a mulher adúltera, ela quer te convencer dos caminhos dela, do jeito dela de encarar Deus, de encarar a religião. Pode ser sedutora, mas é do jeito dela. É do jeito dela, exatamente. É no caminho dela e aproveitando quando o marido não está. O que é aproveitar quando o marido não está? Né? O que é... Deus é o Baal, né? Então, aproveitando que Deus não está vendo, aproveitando que Deus não está perto, então vou te convencer do meu caminho, vou te convencer da... Isso daqui tem uma relação muito grande com o livro de Deuteronômio, quando fala do falso profeta. O falso profeta, ele vem, ele fala no seu ouvido, ele conversa com você na sua casa e tal, porque, entre aspas, Deus não está vendo, você está lá no aconchego. É óbvio que a gente sabe que Deus está em todo lugar, mas ele age como se Deus não estivesse vendo. E ele quer te convencer do caminho dele. E o fanatismo que a gente vê hoje, dentro de igreja, fora de igreja, em todos os lugares, é o seguinte: o seu caminho não é bom, o meu caminho é bom. A sua forma. A sua forma. Eu vou te convencer, e ele começa convencendo com lisonja, com tal, papapá. Então, a sua experiência religiosa, ela não é satisfatória, a minha é satisfatória, eu vou te dar o que é satisfatório. Então, aí vem uma mescla de coisas, e a individualidade se perde, e a gente acaba virando uma religião, a religião acaba virando algo opressivo. Né? Então, essa é um tipo de adultério também, né? Eu vejo lá no NASP, às vezes, assim, quando alguém vem conversar, o que quer que seja, quando eu lido com os jovens de uma forma geral, a ansiedade que isso cria no jovem, porque assim, ele não está preocupado em construir a relação dele com Deus. Ele está preocupado em atingir um suposto status de relação. Não, mas eu não sinto aquela coisa, não é de madrugada que eu leio a Bíblia, ou não é de noite, é porque disseram que é de madrugada, e aí fica naquela angústia, então, já que eu estou assim, então eu vou pecar mesmo. Tipo assim, eu já ouvi muito de jovens isso. E aí a minha pergunta é, mas você já se preocupou em construir a sua trajetória, o seu relacionamento com Deus? A partir do momento que você diz que só existe uma forma, eu sei que isso cria muita angústia nos jovens, nos adolescentes, assim, você, telespectador, porque você fica, bom, então a minha não é válida, então eu tenho que ir atrás da válida, porque eu quero me relacionar, a gente tem o desejo de se relacionar, mas aí a gente se perde na ansiedade de achar uma suposta forma mais correta, mais ideal de se relacionar com Deus. E não dá para pegar carona na vida cristã dos outros.
Com Cada um certeza. tem sua própria experiência. Eu preciso agora ouvir a música e todo mundo está com o microfone na boca. Dalise, olha a competição agora. Você vai cantar e todo mundo vai ouvir, tá bom? É bom demais ter a reação desse povo aqui. A gente fica feliz em poder discutir tanto e conversar tanto e o assunto vai longe, mas agora é aquela hora da pausa, a sabedoria da pausa para a música ocupar os espaços artísticos, emocionais e sensíveis da nossa vida. Dalise, vai cantar o que pra gente? Pastor, eu penso que para todas essas situações que a gente vive, né, é tentação, é traição, é roubo e tudo mais, tudo isso a gente precisa de oração, certo? Então eu penso que essa música, ela é uma oração para todas as pessoas, uma oração para os meus amigos, uma oração que eu faço a todos os telespectadores e a vocês também. Vamos lá, Dalise e Marquinhos. Deus abençoe vocês. De todo o meu coração quero pedir que Deus possa vir morar em tua vida, que te guarde ao entrares ou saíres de qualquer lugar, proteja o que é teu, te faça crescer e prosperar, que seja o teu viver só do Senhor, que possas com tuas palavras falar de amor, mas se peço pra Deus te guardar, preciso também te dizer, permite que Deus transforme o teu viver. De todo o meu coração quero pedir que Deus possa vir morar em tua vida, que te guarde ao entrares ou saíres de qualquer lugar, proteja o que é teu, te faça crescer e prosperar, que seja o teu viver só do Senhor, que possas com tuas palavras falar de amor, mas se peço pra Deus te guardar, preciso também te dizer, permite que Deus transforme o teu viver, pra que vivas sem medo e sem culpa, pra que encontres a paz no Senhor, sem perder a esperança de ver Jesus voltar.
gente fica embalado na música, pensando, refletindo, faz tão bem. Vamos lá, gente, temos alguns minutos para encerrar o programa. Eu queria jogar para vocês uma pergunta que eu queria que fosse respondida de maneira prática agora. Talvez até sem Bíblia, mas de maneira pensando no jovem que vai encarar exatamente isso. Pastor e aqui todos vocês. Muita gente usa a religião como desculpa para os atos mais vis. Você pega lá um jornalista, veste ele com um macacão alaranjado, você filma, joga na internet, corta a cabeça dele, como o Estado Islâmico tem feito, ano passado, tantos momentos, e você diz que isso é em nome da religião. A gente aqui discutiu muito a parte teológica e bíblica, mas agora eu queria para um jovem real, o que ele pode sair no final desse programa para dizer, eu aprendo isso para a minha vida, para essa minha semana ser praticamente ainda mais feliz e eterna? Eu acho que tem uma coisa fundamental, que a religião ela não pode, igual a Jéssica falou, que ela não pode se resumir à experimentação de sensações. Opa. Porque a experimentação de sensações leva a decisões erradas. Esse que é o ponto fundamental e é isso que a gente está falando desde o começo, né? A gente tenta levar a vida inteira em relação à experimentação de sensações. Eu estou com essa pessoa porque eu me sinto bem, eu faço aquilo porque eu sou feliz, eu faço tal coisa. Às vezes o certo e errado não tem a ver com as sensações. Às vezes o certo é chato, às vezes o certo não te dá prazer, mas é isso que você tem que fazer por princípio, né? Então eu acho que quando a gente coloca a experimentação de sensações acima da ideia de moralidade, de ética, de sabedoria, a gente comete as piores atrocidades e ainda consegue se justificar da melhor maneira possível. Pastorzão, em nome de Deus eu mato os filhos de Deus. Então, pois é, Odailson, a questão é muito simples, na minha opinião, pelo menos. A gente complica o que é simples e a gente simplifica o que é complicado. E tem uma coisa que é muito simples do início ao fim. Eu crio, eu mando, eu começo, eu termino. Então, Deus é o Senhor de tudo. Se Ele é o Senhor de tudo, cabe a mim obedecer a palavra dEle. Não é o que eu acho que serve da palavra dEle, não é o que eu acho que tem que ser feito, o que é legal, o que não é legal, etc. e tal, o que está escrito. Você falou de Estado Islâmico e outras coisas. O Estado Islâmico, bom... Daria uma semana daria de código aberto contigo só, né? De discussão sobre isso. Mas a questão é, que, olhando para a nossa sociedade, para o jovem que está assistindo a gente, que só lê isso daí, mas não vai experimentar isso, provavelmente não. Mas não é o que você pensa que é a Bíblia, não é o que você pensa que Deus quer, não é o que você acha. Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Se você não estuda, se a palavra de Deus não é a luz para o teu pé, acabou. Não é o teu caminho, não é o que você se aprofunda, você vai viver da sua própria religião e do Deus que você criou para você mesmo, que é um Deus dos seus achismos, que é o Deus à sua imagem e à sua semelhança. E não é esse o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é o Deus dos mandamentos, é o Deus da lei. Uma lei que é vida, uma lei que é luz. Se você não viu vida, se você não viu luz, é porque você não entendeu ainda. Acabou? Moças, representem os jovens de maneira prática, Glaucio. Tão bonito isso que ele falou, mas você falou ali, né? Você falou disso que a gente está vivendo, assim, do Estado Islâmico, mas às vezes eu visto um macacão no meu irmão e faço isso com ele, entendeu? Eu faço isso com ele tantas vezes, eu já fiz. Você que está do outro lado, quem sabe já fez isso. Teu coração é perverso, então assim é melhor você morrer do que pecar, né? Então não traia sabedoria, não traia as palavras assim. Se tiver que te passar fome, passe, mas seja obediente a Deus. Às vezes é tão difícil entender, mas eu vejo tanta beleza nesse processo, às vezes, de sofrimento com Deus, entendeu? Que aí você pega mais na mão dele, você parece que começa a entender, você está no caminho, entendeu? Olhando, assim, tentando olhar e tentando entender ele, você está ali no caminho. Glaucio, você falou uma frase que está aqui na nossa lição, no estudo, eu preciso ler para vocês exatamente um dos trechos mais fantásticos que eu vi do nosso estudo da Bíblia aqui, que é a Karen White, uma grande escritora do mundo evangélico. O telespectador sabe que é o Novo Tempo, aproveita muitos dos escritos dela, uma pessoa inspirada. Diz: Satanás oferece aos homens os reinos do mundo, se lhe concederem a supremacia. Muitos fazem isso e perdem o céu. E a tua frase: antes morrer do que pecar. É melhor passar necessidade do que defraudar. Melhor passar fome do que mentir. Jéssica, isso é fortíssimo, exatamente porque é melhor morrer
do que pecar. E Jesus passou por isso, Uau. né? Foi oferecido a ele esses reinos aqui todos. E A aí? gente se perde no caminho, né? Mas só tem duas opções, ou vida, ou vida ou morte. A gente passou a semana toda vendo qual é o plano de Deus para que nós possamos viver, que é a partir de uma relação com Ele. Não adianta a gente reclamar do que a sua vida é, não adianta ficar reclamando da religião que você tem para com Deus, se você não está disposto a se responsabilizar pelas escolhas que você tem feito. Então, eu acho que o que fica para mim da lição e o que fica para mim de dica para o jovem é: tome as rédeas da sua vida espiritual com Deus, tome as rédeas da sua relação com Ele e, com certeza, você vai sair com frutos de mudança no seu dia a dia. Eu falaria o que você disse, mas de outra maneira. Deixe Deus tomar as rédeas da sua Sim. religião e da sua vida, porque essa inversão que é necessária. E aí vem uma... E num minuto final, num tweet, se você não obedece, não tem a luz, não tem a vida, apaga a luz, é morte. Que é como a gente conclui o nosso estudo. É isso mesmo? Exatamente. Jovem querido, é muita coisa. A gente continua se encontrando aqui no Código Aberto. São pessoas que vieram aqui para desabafar suas experiências espirituais contigo. E eu te pergunto, o que é que você leva para a tua semana? Chega dessa canibalização religiosa, onde tem pessoas que comem pessoas em nome de Jesus. Pessoas que devoram a mente, a vida e a felicidade humana em nome da religião. Então você entenda que a gente conversou aqui claramente sobre o posicionamento do fanatismo. E essa paixão que surge em relação à sabedoria, essa paixão que surge em relação à obediência, esse ponto de equilíbrio entre vida, luz, eternidade, através de jovens que conhecem a palavra de Deus, isso está ao teu alcance. Eu queria gastar os finalzinhos desse programa para perguntar para você, jovem, depois de assistir tanto Código Aberto, conversamos aqui de pessoas que se amuletam nas outras, achando que pegam carona na religião alheia. Não adianta. A jornada que o Edson tanto falou desde o primeiro programa, a jornada dessa experiência bíblica de sabedoria com Deus, ela é pessoal. Você pode ser filho de pastor, você pode ser pai de um grande pregador, você pode ser irmão de um grande cristão, não importa. É pessoal da tua experiência com o teu Deus. E aí eu preciso te perguntar de maneira muito prática, de tudo que a gente discutiu aqui para a tua semana. O que é que esse programa vai fazer de diferença na tua vida religiosa? Quem é Deus para você? Você tem gasto 1 segundo sequer por dia para fazer uma oração? Você tem lido um pouquinho mais da Bíblia? Tem gente que tem paciência nas redes sociais, mas não tem um pouquinho de paciência para ler a Bíblia. Tem gente que mais conversa com os outros do que fala com Deus. Ficam mais no mundo virtual do que na religião real. Eu queria hoje olhar para você e te perguntar, que diferença tem feito a Bíblia na tua vida como jovem? Que diferença tem feito Deus na tua ação missionária como cristão? Vai desligar a televisão e dizer, estudei a Bíblia pela semana inteira porque assisti o Código Aberto? Jamais. Não apequene a grandiosidade da tua experiência com esse Deus maravilhoso que é pessoal para cada um de nós. A minha experiência é diferente do pastor Edson, que é diferente do Rony, que é diferente da Jéssica, diferente da Glauce, da Lise, porque a gente está aqui, cada um apaixonado pelo seu Deus, com a palavra de Deus unificando nossa crença. Que Deus te abençoe. Te encontro no próximo programa Código Aberto, vai ficar cada vez melhor e a gente se encontra no sábado que vem estudando a Bíblia de um jeito bem diferente. Tchau, tchau.